Stan Lee traz um olhar para a influência de Stan Lee no mundo dos quadrinhos e na cultura pop. Essa é a sinopse, essa é a chamada para o documentário do Stan Lee, que está disponível na Disney Plus e que tem gerado uma certa polêmica aí, nesse nosso mundo que tanto gosta de quadrinhos, justamente por conta da forma com que esse documentário foi feito. E eu queria conversar um pouco sobre isso com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João, e hoje o vídeo de hoje é para a gente bater um papo sobre o documentário sobre a vida do Stan Lee. Antes de entrar no assunto propriamente dito do vídeo, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento lindo para se inscrever no canal e dar aquela força para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. E também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Então quero agradecer a vocês pela força e pelo apoio e vamos então conversar sobre o documentário sobre a vida do Stan Lee. O documentário tem 1h e 26 minutos e narra a vida de Stan Lee a partir de momentos, de blocos, né, que são considerados importantes dentro da vida do Stan Lee. Começa lá no nascimento dele em 1922 e é dito, né, de como tem sido, como estava difícil a vida para eles naquele período, justamente por conta da Grande Depressão. O pai do Stan Lee era alfaiate, não conseguia trabalho, e estava assim, bastante difícil sustentar a família, pagar as contas. Stan Lee conseguiu um emprego, depois foi demitido, e depois ele conseguiu um emprego na Timely, e com a ajuda, né, de parente, ajeitou lá um emprego na Timely. Tem toda aquela coisa que ser escritor de quadrinhos era uma coisa que não era muito bem quista, então ele pegou lá e mexeu, né, no nome dele para ficar o Stan Lee, justamente para que se um dia ele fosse escrever um livro, usasse o nome dele realmente e ficasse o Stan Lee só para os quadrinhos, essas coisas assim que a gente conhece bem. E nós vamos ter ali alguns momentos situados na Segunda Guerra, alguma coisinha assim, e a importância, né, dos quadrinhos nesses períodos. E o Stan Lee vai dizer, por exemplo, que lá na Timely, quando ele começou, ele era meio que um faz-tudo e coisas assim, e o documentário vai passar lá pela criação dos personagens da Marvel Comics, a própria mudança de nome da Timely para Marvel, e chegar lá no final com o Stan Lee fazendo uma palestra, um discurso numa universidade, numa cerimônia de conclusão de curso. Todo o documentário, ou quase todo o documentário, ele é narrado em primeira pessoa, ou seja, a galera da Disney fez uma série de recortes de falas do Stan Lee, de entrevistas que o Stan Lee deu, e acabou unindo, né, esses recortes, mostrando o Stan Lee contando sua própria história. Então a gente vai ter como que ele conheceu a esposa dele, nascimento de filho, essas coisas assim, algumas dificuldades que eles tiveram e por aí adiante. Como também ele vai falar de excessos de gastos que ele tinha, por conta que a esposa queria alguma coisa ele dava e aquela coisa toda. E diante dessas coisas assim, a gente vê esse contexto familiar, esse contexto profissional, e vai ser também tocado em alguns momentos um pouco a questão da dificuldade relacional que ele acabou tendo, né, com o Jack Kirby e também com o Steve Ditko. Inclusive no documentário eles reproduzem um bate-boca, né, que o Stan Lee teve com o Jack Kirby num programa de rádio, né, onde eles, por telefone, eles bateram boca feio e tudo mais. Eles acabaram preservando, né, essa questão ali no documentário. Eu acho que acabou fazendo até para dar uma atenuada do jeito que a história estava sendo conduzida, né? Ou a proposta que eles tiveram a colocar sempre só a voz do Stan Lee falando do Stan Lee. Tem um ditado, né, que diz que se você quer saber a verdade das coisas, escute o lado A, escute o lado B, aí você vai saber qual que é a verdade. Mas por quê? Porque o lado A vai puxar a sardinha para o lado dele, o lado B vai puxar a sardinha para o lado dele, e aí você junta as duas histórias aí, talvez você saiba realmente o que aconteceu. E quando a gente tem um documentário que chama Stan Lee e que vai falar do Stan Lee, acaba acontecendo
algumas revoltas e acaba acontecendo algumas coisas que as pessoas ficam com bastante raiva. Por quê? Porque acaba, sob muitos aspectos, puxando muito, vamos dizer assim, para esse lado A da história, sem considerar muito a versão do lado B. Mas o que acontece? É o Stan Lee falando do Stan Lee. Então tem muito eu no documentário. Eu isso, eu aquilo, eu aquele outro. Eu fiz, eu criei, eu inventei, eu produzi, eu isso, eu aquele outro. E o Stan Lee, a gente sabe que era uma figura carismática. Stan Lee é uma figura muito importante na história da Marvel. Stan Lee era um garoto propaganda da Marvel que fazia muita diferença. Ele sabia vender bem o produto, ele sabia vender bem a imagem dele. E a gente não pode negar isso. A gente não pode negar a importância do Stan Lee para a Marvel. A gente não pode negar a capacidade criativa do Stan Lee. A gente não pode negar nada disso. Mas por que não? Porque ele é importantíssimo dentro da Marvel, no desenvolvimento da Marvel, depois como editor-chefe da Marvel e por aí adiante. Ele é importante para a Marvel. Mas o Stan Lee não é sozinho a Marvel. E do jeito que o documentário é contado, parece que o Stan Lee sozinho é a Marvel. Parece que o Stan Lee sozinho é o responsável por toda a criação dos personagens. Parece que o Stan Lee sozinho era um gênio fora do normal, que fazia tudo e que tinha uns ajudantes que desenhava para ele, sabe? E isso é um negócio meio complicado quando você sabe como é que realmente foi a história da Marvel, ou quando você assiste outros documentários ou lê alguma coisa sobre a criação da Marvel e o desenvolvimento da Marvel. Mas por quê? Porque essa é a questão para mim do documentário, sabe? Ele quer contar a história do Stan Lee, mas põe o Stan Lee falando. E aí acaba acontecendo que você está colocando ele num altar, num pedestal, num grau altíssimo, para que ele seja meio que venerado até, dependendo do jeito que isso está sendo apresentado. É literalmente uma ode ao Stan Lee. Mas não é justo com o Jack Kirby, não é justo com o Steve Ditko. Por quê? Porque, igual eu falei, é tratado de um jeito que parece que eles eram ajudante dele, sabe? A ideia é essa e não tem erro, faz assim, 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 assado, porque é brilhante. É como se tudo tivesse brotado da cabeça do Stan Lee. Como se tudo, sabe? Como se eles não tivessem dado colaboração nenhuma. Eles pura e simplesmente desenharam. Sabe? E tipo assim, o Stan Lee não nega que os caras eram artistas fantásticos. Isso ele não nega. Até porque seria absurdo ele negar. Mas ele fala, né, que tipo, os personagens são meus, porque a ideia foi minha, eu que criei, eu que isso, eu que aquele outro. Os personagens não são dele. Os personagens são dele e do Jack Kirby e do Steve Ditko. Então ele fala, porque do jeito que ele conta é tipo assim, eu tive a ideia lá do Quarteto Fantástico e foi assim, eu fiz isso e falei, ó Jack, faz aí. E não foi assim, gente. Se você olha outros documentários ou lê algumas coisas, você sabe que foi discutido como criar, você sabe que foi discutido como fazer, você sabe que foi teve uma conversa de como criar o Quarteto Fantástico, e a gente também sabe que existe ali uma fatia grande de responsabilidade ou de elemento criativo do próprio Jack Kirby no elemento que diz respeito ao Quarteto Fantástico, por exemplo. Então não é bem assim. E eu acho que quando você não dá ao outro o que o outro o respeito que o outro merece, como que eu vou dizer, você não dá para o outro o direito dele dentro da questão, fica muito complicado, sabe? Mas por quê? Porque é Stan Lee Jack Kirby, é Stan Lee Steve Ditko, não é Stan Lee e dois. Aí quando tu olha, por exemplo, o método Marvel, né, que inclusive é mencionado no documentário, no que consistia o método Marvel? O Stan Lee fazia uma sinopse da história e dava para o Steve Ditko. Ele fazia uma sinopse da história e dava lá para o Jack Kirby. O Jack Kirby ia para casa, trabalhava lá no porão dele, coisa de umas 16 horas por dia, 7 dias da semana, para fazer esses desenhos. E ele fazia o quê? Ele produzia a história inteirinha. Por quê? Porque de uma sinopse ele criava uma história de 22 páginas. Aí eu lhe pergunto, de quem é o roteiro? O roteiro é do Jack Kirby. Mas por que o roteiro é do Jack Kirby? Porque ele que fez aquilo lá tudo. Foi o Steve Ditko que fez o roteiro, porque numa sinopse ele criou uma história. Então qual que é a parte do Stan Lee? A sinopse e o argumento.
porque era o Stan Lee que daí colocava as falas, né, e colocava ali, enchia as caixas de texto dentro da narrativa. E dependendo ainda do contexto, ainda tinha umas coisas que o próprio Kirby mesmo escrevia e o Stan Lee aproveitava ali. Então, o roteiro era do Jack Kirby, o roteiro era do Steve Ditko. E o argumento e o conceito, né, por assim dizer, era do Stan Lee. Então, não tem esse negócio que o Stan Lee é mais importante, não tem esse negócio que é meu. Eu acho que a palavra nosso era mais adequado se saísse um pouco da boca do Stan Lee. Em momento nenhum sai da boca dele isso, né? E essas coisas foram sendo criadas uma série de dificuldades. E a gente sabe que o Stan Lee sempre disse, né? Se a ideia é minha, o personagem é meu. O cara que desenha, tipo assim, é como se não tivesse tanta importância assim. E não é verdade, né? Não é verdade porque aquilo só tomou forma por causa desses desenhistas. E, inclusive, a ideia só ganhou conteúdo de verdade por conta dos desenhistas, que não foi uma coisa do tipo assim, tá aqui, tá tudo mastigado aqui, não, ele tinha a ideia, e era conversando com eles que essa ideia realmente ganhava forma e se desenvolvia. Então o cara é co-criador, o cara tem o papel dele e a importância dele naquilo ali. E dentro do Quarteto Fantástico, mais ainda, porque muito daquilo que o Jack Kirby já tinha, de conceitos que ele tinha, foi colocado lá dentro para aquilo lá ganhar forma. Então, só a Marvel, porque Jack Kirby e Steve Ditko foram de fundamental importância nisso. E aí, lá para o final do documentário, tenta-se, né, atenuar um pouco isso numa fala do Roy Thomas, onde o Roy Thomas diz, né, que a Marvel só é a Marvel porque tem um triunvirato, e esse triunvirato é o Stan Lee, o Jack Kirby e o Steve Ditko, onde foi justamente com a cooperação de um com o outro que esse universo foi formado, e sem essa devida cooperação não existiria a Marvel. Então ali tenta dar uma atenuada, colocar um curativo em cima, né, das coisas, mas não é bem assim. O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que muita gente sentou o pau no documentário. Por quê? Por quanto desse elemento muito puxado, né, só para a egolatria, né, que acabou virando do Stan Lee isso daí. E não só isso, o próprio filho do Stan Lee fez uma carta aberta lá, que foi divulgada no Twitter, sentando o pau no documentário, falando, mas é meu pai é esse, meu pai é aquele, meu pai trabalhava pra caramba, isso e aquilo. E é muito pintado também aquela coisa de que era lindo lá na Marvel, né? Nossa, todo mundo trabalha contente, mas a gente sabe que que o Jack Kirby, o próprio Steve Ditko, chegava lá e falava assim, me dá o que eu já acabei, o que você tem para mim agora? Toma aqui a sinopse, ele ia embora, ele não ficava lá, ele mal aparecia lá, sabe? Então, ele chegava lá só para entregar, né, os materiais prontos, não era esse paraíso na Terra, na verdade, as questões ali na Marvel. Mas, o que eu posso dizer do todo, né, e das críticas que eu já levantei? Em primeiro lugar, em se tratando de uma coisa que é para ser uma ode ao Stan Lee, o documentário funciona muito bem. Quem não conhece nada da Marvel vai ficar impressionado em como o Stan Lee é maravilhoso. Quem conhece a história da Marvel já vai ficar cabreiro com o documentário, justamente por quanto desse exagero de exaltação do Stan Lee. E eu acho que o maior erro do documentário está aí, em colocar a narrativa em primeira pessoa. Eu acho que tinha que ter algumas pessoas falando do Stan Lee. Eu acho que ia ficar mais legal e talvez ser um pouco mais justo na forma com que se faz, né? Mas, em primeiro lugar, a gente não pode negar a importância do Stan Lee, a gente não pode negar o seu papel no desenvolvimento da Marvel e também na venda do produto Marvel e, obviamente, na autopromoção que ele sempre soube fazer sobre si mesmo. Não temos que diminuir a importância do Stan Lee na Marvel, mas a gente não pode esquecer que só existe o que existe porque outros dois caras foram tão importantes quanto o Stan Lee, ou dependendo do contexto, até mais, no desenvolvimento desses personagens e na cocriação desses personagens, que é o Jack Kirby e o Steve Ditko. E eu acho que o documentário ele é infeliz quando ele não dá o devido valor a esses dois sujeitos, esses dois homens que foram de fundamental importância para a Marvel Comics. E diante disso, o documentário acaba sendo uma coisa pobre, egoísta e
que tem por única finalidade exaltar a figura do Stan Lee, ou melhor dizendo, mostrar como o Stan Lee conseguia, quando queria, se exaltar de uma forma impressionante. Então, não é legal, tá? Gosto muito do Stan Lee, sempre gostei muito do Stan Lee. Quando o Stan Lee faleceu, eu fiz um vídeo, né, de homenagem ao Stan Lee, e acho sim que o Stan Lee é importante, mas eu acho que você não pode dar importância para um e esquecer das outras pessoas que também foram devidamente importantes. E não é legal quando você faz um documentário e só mostra a virtude e não mostra o defeito da pessoa. Por quê? Porque ninguém é perfeito. E o Stan Lee também não era. Ele tinha alguns defeitos que mostravam que muitas vezes ele era uma pessoa bem difícil de lidar. E isso tudo é meio que escondido no documentário, que só quer mostrar como ele era virtuoso. Então, que nota que eu dou para o documentário? Eu dou uma nota 6, porque eu acho que falta documento no documentário, ou às vezes falta justiça, né, no documentário. Mas diz aí, galera, vocês assistiram, não assistiram, quer assistir, não quer assistir? Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é muito bom. E antes de terminar o vídeo, quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês. Se você deseja se tornar um apoiador do Eu Leio Gibi, tem um link aí na descrição do vídeo, que vai te remeter para um vídeo específico em como você pode ser um apoiador aqui do canal. E se você puder comprar pelos links do canal, eu agradeço demais da conta, que também ajuda muito na manutenção aqui do Eu Leio Gibi. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.